Antes de começarmos a leitura de hoje, aquiete o seu coração. Deus quer falar com você. Oração. Senhor, nós aquietamos agora o nosso coração diante de Ti. Acalma os nossos pensamentos e nos ajuda a ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra encontre lugar em nós hoje. Em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 26. Isaac mente para Abimeleque. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e darei a eles todas essas terras. Por meio da sua descendência, todas as gerações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque, fique em Gerar. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaque sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: É minha irmã. Teve medo de dizer é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou: É evidente que ela é sua mulher. Por que você não disse que era? Por que você disse que era sua irmã? Porque tive medo que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaque. Como você pôde fazer uma coisa dessas conosco? Exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo: Quem tocar neste homem ou nessa mulher será executado. Conflito pelo uso da água. Naquele ano, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos e ovelhas e bois de tantos servos que os filisteus invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac que ele tinha sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaac partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaque também cavaram no vale do Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaque chamou o poço de Ezeque. Em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso, Isaque o chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac chamou de Reobote, pois disse: Finalmente o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos nessa terra. Dali, Isaac se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tenha medo, pois estou com você e eu o abençoarei. Multiplicarei seus descendentes e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por conta da minha promessa ao meu servo Abraão.
Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. A aliança de Isaac com Abimeleque. Certo dia, o rei Abimeleque veio de Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante de seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaac. É evidente que me odeiam, já me expulsaram da sua terra. Eles responderam: Podemos ver claramente que o Senhor está com você. Por isso, queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como nós nunca lhe fizemos mal. Sempre o tratamos bem e os despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaac lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos. Logo cedo na manhã seguinte, cada um fez um juramento solene e de não interferir com o outro. Isaac se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram lhe falar de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso Isaac chamou o poço de Seba. E até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com duas mulheres hititas, Judite, filha de Berri, e Bazemate, filha de Elon. Essas duas mulheres causaram grande desgosto a Isaac e Rebeca.